Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós temos aqui um engenheiro da Skynet... Bom, enfim, não vou estragar a surpresa, vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da AC Software, e essa pauta foi escrita por uma inteligência artificial. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da AC Software, e hoje vamos falar de AI Ops. Anderson Paulucci, eu estou aqui junto com vocês, espero contribuir aí. Trabalho com temas de tecnologia, inteligência artificial, né? Estou aberto aí para a gente discutir vários pontos interessantes que têm acontecido hoje aí no mercado. Legal. E Anderson, você é da Sysmap, né? Como é que é? Só para a gente entender quem que é o Anderson Paulucci, para o pessoal, nossos ouvintes aqui, saber que não é a batalha dos clones aqui, não. Tem dois Anderson hoje, mas é o nosso Mr. Anderson e o outro é o Anderson Paulucci. Fala um pouco para a gente aí. Bacana. Hoje eu tenho o desafio na Sysmap, é uma empresa que está aí há 20 anos no mercado, né? Já tem vários clientes e grandes projetos implementados em várias indústrias, e é uma empresa que foca bastante em entregar soluções dentro da evolução que a gente tem acompanhado aí no mercado, né? Então passou lá no início dos anos 2000, integrando, né, várias soluções com CRM, principalmente lá no início. Algumas empresas de telecom foram os contratos iniciais, né, e depois começou a expandir para várias indústrias. Então é uma empresa bem consolidada, cresceu bastante aí nos últimos anos, tem acompanhado bem esse mercado, né, de tecnologia e inovação. E eu venho de uma linha recente, né, focada em empreender. Então trabalhei em empresas de software, trabalhei na TOTS, trabalhei em empresas de telecom, trabalhei também em outras startups, empreendendo mais como fundador. A última foi uma empresa que a gente começou, onde eu fui cofundador, e no Brasil o tema de Big Data estava só iniciando com inteligência artificial, e a gente fundou a empresa. Essa empresa ela cresceu muito e se consolidou bem aí no mercado. E dentro desse cenário, a minha proposição aqui na Sysmap é continuar essa empreitada. Então a gente tem aqui vários desafios. A empresa ela já atua, né, com analytics, inteligência artificial. Eu entrei recente com uma nova unidade de negócio. A gente está expandindo bastante, né, vários cases já implementados com inteligência artificial. E além de trabalhar aí com desafios mais mercado, enterprise, a gente tem produtos, né, a gente tem desenvolvido produtos aí com analytics e inteligência artificial em algumas frentes dentro da organização. E também tem uma experiência acadêmica, sempre acho importante, pelo menos para o meu desenvolvimento, né, para contatos aí com a comunidade profissionais, né? Eu trabalho muito com MBA, na verdade eu sempre dei aula para MBA, e MBA de tecnologia. Eu estava vendo aqui MBA FIAP, né, cara? Uma conceituada MBA da área de tecnologia. O pessoal que trabalha em tecnologia sempre sonha em fazer um MBA ali na FIAP e também na USP Exalc, não é isso, Anderson? Então, nesse mundo acadêmico, né, praticamente a gente vê ali os alunos que também são funcionários de grandes empresas. Então, é uma conexão que acontece natural. E para estar ali na universidade, né, para estar também... eu coordeno um curso de MBA, a gente tem que estar sempre um passo à frente, né, do mercado. Então isso é uma coisa que me motiva. Nos últimos 10 anos eu tenho feito isso. Me motiva, né, de entender tendências. A gente tem muita coisa acontecendo, né, um desafio gigantesco aí em tecnologia. Então a minha carreira está muito focada em mercado, né, essa parte acadêmica mais focada em MBA, e empreender, né? Empreender nos últimos anos, acho que todo profissional em algum momento vai chegar nessa etapa no futuro próximo. E quando eu iniciei minha carreira, minha primeira iniciativa dentro de tecnologia foi criar uma startup ainda lá na faculdade, e depois de algum tempo, né, me consolidei aí como empreendedor, aprendendo bastante. Então esse é um pouco do resumo aí da minha jornada.
O Anderson, o nosso Mr. Anderson aqui também, a hora que ele entrou pra TI, a primeira coisa que ele fez foi começar a empreender. Só que no caso dele foi no ramo de cerveja, cara. Ele falou assim, pô, esse negócio de TI só durante a semana não dá não, eu vou ter que montar uma cervejaria para os finais de semana desestressar. Essa é a história do nosso Mr. Anderson aqui, basicamente. Eu achei que você ia falar dele empreendendo, criando disquete, pô. Não, isso aí Para mim, chegou a um ponto que o consumo de álcool estava tão grande que era mais barato fabricar. Com certeza. E hoje o tema é um tema, assim, ainda não muito popular, vamos dizer assim, entre até os profissionais de TI, né? Que é o AI Ops. Então, eu queria que você definisse um pouco aí o que é o AI Ops e como é que ele se aplica hoje na realidade das empresas, que você que vem justamente da parte de Big Data, de operações, ali de Analytics, eu tenho certeza que é um avanço bem grande, né, esse termo. Bacana. Bom, na verdade, a minha carreira, né, comecei desenvolvedor, depois passei, né, por algumas indústrias e vi o cenário de cloud computing antes, começando com modelos de prover serviços em data center. Então, vou pegar um exemplo inicial, quando eu ainda trabalhava nessa parte mais de infraestrutura, né, data center, entregando serviço, vários desafios para você manter hoje uma empresa digital, né, operando com estabilidade, né, com segurança. Então, isso está muito ligado à operação da TI. Então, depois de algum tempo, a TOTVS ela começou a criar uma área para internalizar os clientes, né? Então, não só entregar a aplicação, mas entregar toda a infraestrutura, toda a parte de manter o software funcionando. Antes da gente falar de nuvem, né, essa parte que a gente chamava de hosting ou Application Service Provider. Então, vários desafios para que você possa manter, né, isso estável e crescendo. Né? Quando eu saí lá da TOTVS, a gente já estava com 3 mil clientes rodando dentro da organização. Então, isso, se a gente pensar o número de problemas que acontecem gerenciando, né, esse número de clientes, pessoas acabam tendo desafios para manter isso estável. Então, se a gente coloca tecnologia, né, por exemplo, automação, inteligência artificial, no caso, a gente consegue melhores resultados. Mas isso na época não existia, né? E aí eu passei depois, né, na minha saída da TOTVS, que também a minha carreira foi muito focada em banco de dados, trabalhar com dados, analytics. Eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil trabalhando com esse tema, tanto na parte acadêmica quanto no mercado, né, criando projetos e trabalhando em cima de soluções. Então, acho que naturalmente, a partir de 2017, vamos colocar um marco aí, esse tema começou a emergir, né, de AIOps, que seria como a gente aplica a inteligência artificial que já estava se tornando realidade dentro da operação da TI, para resolver, né, problemas complexos. Por quê? Porque as empresas elas começaram a usar a TI com mais escala, então toda empresa começou a depender de tecnologia. Então, isso naturalmente coloca a empresa em risco, porque ela não pode ficar, né, com um problema de estabilidade, um problema de segurança, um problema recorrente de experiência do usuário final, do cliente, enfim. Então, para que a gente possa se antecipar a problemas, né, resolver problemas ali de forma mais rápida e automática, colocar inteligência, né, ou, por exemplo, machine learning na operação da TI, eu acho que é o que resume aí o AIOps. É um tema realmente emergente, né? O que está me fascinando, Paulucci, é a tua facilidade com os temas que são extremamente novidades. Você gosta do pioneirismo, né? Porque assim, eu costumo dizer que os caras da TI, nem a esposa do cara sabe com que o cara trabalha, entendeu? Você está em outro nível, nem os caras da TI sabem com que você trabalha, entendeu? Você está 2 degraus à frente, entendeu? Do next level, né, cara? É um tema ainda que o pessoal, até o pessoal de TI ainda pouco sabe, pouco se aplica, né, ao AIOps. E aí eu ia te perguntar os principais benefícios, ou quando se aplicar, ou o que precisa para se aplicar, ou começar a utilizar realmente a inteligência artificial ali para as operações de TI. Eu acho que o ponto hoje, né, se a gente olhar como desafio atual,
talvez toda empresa possa encontrar, toda empresa que usa, né, TI, que tem desafios com tecnologia, desde uma startup até uma grande empresa, pode encontrar alguma oportunidade. Mas acredito que as maiores oportunidades, né, quem deveriam ser os pioneiros aí, são empresas grandes, de grandes operações de TI. Então, por exemplo, os grandes bancos, né, que são empresas que já dependem da TI, que é muito crítica, empresas de telecom, empresas de varejo, e assim, acredito que onde tem uma grande operação de TI, tem um número grande de problemas para serem resolvidos ali no dia a dia. Tirar esse trabalho operacional, né, se a gente tem lá 50 pessoas, por exemplo, trabalhando numa operação, e deixar essas pessoas mais focadas em trazer resultado, criar valor, seria um foco, né, de estratégia. Então, acho que seria, basicamente, né, resumindo aí a pergunta, onde tem mais problema é onde a gente pode aplicar e ter mais resultado. Onde você tem um volume sobre-humano de dados, é o melhor lugar para você botar um não humano, né? E eu tenho certeza que nesses cenários, né, o famoso MTTR, né, o Mean Time to Resolution, é bem reduzido nesse caso, né? Você colocando ali a inteligência artificial para fazer esses trabalhos do dia a dia, a tendência é a resolução dos problemas mais rápidos. Não sei como é que é na prática. Você pode me falar, Anderson? Isso, quando a gente olha para o mercado, vamos olhar fora do AIOps, do contexto, né? Vamos buscar aí 2 pontos, que é automação e inteligência artificial, né? Isso se aplica a qualquer cenário, né? Não é diferente quando a gente olha para a operação da TI. Então, se a gente olhar, por exemplo, vamos olhar uma empresa que tem um departamento jurídico muito grande para responder essas ações judiciais. Então, ela vai ter, se você entrar no detalhe, você vai ver que tem meia dúzia de advogados e tem lá 200 pessoas trabalhando no administrativo. É aquela pessoa que fica olhando o documento, né, organiza os dados, que dá entrada no pagamento do processo, que agenda, enfim. Então, tem todo um fluxo burocrático que é operacional. E tem lá advogados pensando, né, uma parte, até pode ser que os outros sejam estagiários, enfim, de direito, mas quando você olha operações grandes, jurídicas, né, no mínimo 80%, 90% do tempo é administrativo, operacional. Se você olhar para o departamento financeiro, é a mesma coisa, né? E assim, sempre que a gente olha uma operação muito grande, a gente vai ter um fluxo que é repetitivo. Todo dia vai ter aquele trabalho, né, que é repetitivo. Você faz a mesma coisa hoje que você fez a semana passada e que vai fazer a próxima semana. Esse é o cenário que se aplica à automação. Quando a gente fala hoje de automação com o uso também de inteligência artificial, não é diferente. Então, a gente coloca mais inteligência para entender cenários que podem ser automatizados. E na operação de TI, né, é natural que a gente chegasse nesse cenário com AIOps. Eu acredito que até veio depois, né? Como a área de tecnologia quem normalmente aplica, né, o desenvolvimento, inteligência artificial, entendo que poderia até ter vindo antes, se a gente comparar com essa automação de back-office. Mas por que talvez o negócio começou a aplicar antes aí com vários cenários diferentes? Porque a gente consegue tangibilizar um resultado financeiro, né? Sabendo que aquela aplicação ali, né, já vai trazer um retorno financeiro para a empresa. E na TI é muito complexo, é tudo muito complexo, né? Ainda hoje a TI, ela tem lá a empresa enxerga a TI como custo, né? E um projeto de AIOps, ele não traz resultado rápido. É um projeto que você vai evoluindo a maturidade e os resultados vão levar aí 3 meses no mínimo, né? E anos às vezes, para que você possa traduzir aquelas iniciativas em resultado financeiro. Na verdade, o dono da empresa está pensando, peraí, eu vou ter que esperar 3 meses para demitir esse cara que fica olhando o log aqui? Para saber se eu vou conseguir demitir, né? Essa é a chave, né? Para saber se eu vou conseguir demitir. E, assim, muita gente confunde, às vezes, mistura qualquer coisa que fala inteligência artificial, ele já acha, é machine learning.
E, na verdade, Machine Learning vai ser um componente aí do AIOps, né, Anderson? Não pode misturar as coisas, não é a mesma coisa, né? Isso. Existe uma questão aí, um pouco mais de definição conceitual, né? Mas eu acredito que a gente está longe ainda na inteligência artificial. Se a gente olhar a inteligência artificial como uma inteligência humana, fazer alguma coisa comparativa, né, de capacidade cognitiva humana, para substituir com inteligência artificial, a gente está muito longe. Né? Eu diria muito anos, que talvez a gente não consiga enxergar em que momento, né, a gente vai atingir a inteligência artificial. E nesse caminho, existem algumas fases de inteligência. E com o Machine Learning, que é o ponto atual, a gente consegue criar modelos que aprendem. Né? E aí seria um passo dentro desse caminho para a inteligência artificial. Então, por isso que o Machine Learning hoje é o tema, né, que é mais aplicado. Então, é um passo importante porque a gente consegue, através de muitos dados, aí eu acho que responde aquele ponto, por que as grandes operações teriam mais benefícios com AIOps? Porque elas têm muitos dados, têm muitos históricos. E quando a gente começa a entender os padrões, por exemplo, eu sei que aquele problema acontece toda terça-feira quando eu começo a ter mais acessos desse tipo de usuário na minha aplicação, por exemplo. Eu aprendi isso analisando o meu passado. E aí, de repente, naquela terça-feira tem um evento que causa, né, aquele aumento de consumo na aplicação. E aí eu vou chegar num padrão, e esse padrão ele pode prever antes que aconteça na próxima semana, né, que a gente vai ter aquele problema. E aí a TI ou os analistas podem resolver o problema antes que ele aconteça. Para isso eu preciso ter histórico, preciso ter dados, né? A estatística vai depender desse volume de dados. E o Machine Learning, que é o modelo, né, que a gente vai conseguir trabalhar esse aprendizado, ele é baseado em dados. Eu preciso ter dados para que ele possa, né, realmente ter precisão e ter uma segurança para garantir que aquilo realmente é um padrão, né, que aquele aprendizado ele possa ser validado com esse padrão. Então, acredito que é um pouco nessa linha. Ô Gomes, seguinte, cara, eu esqueci de fazer a vírgula, aí foi mal. Mas não se preocupa não. Como o tema é inteligência artificial, eu vou pedir pra Alexa fazer uma vírgula e tá tudo resolvido. Pode ficar tranquilão. Alexa, conta uma piada. Que tempero não se dá bem com os outros? O sal grosso. Alexa, conta uma piada. Qual o profissional que tem mais altos e baixos durante a carreira? O ascensorista. Alexa, conta uma piada. O que os filósofos foram fazer no self-service? Bateram Platão. Quando você fala dados ali, a gente sabe ali que em operação de TI, né, operação normal, a gente tem ali log, dados de infraestrutura, dados de SNMP, de APIs, NetFlow, enfim. Quais tipos de dados, ou todos esses dados, ou mais um pouco, pode ser utilizado para AIOps, assim, só para a gente ter uma ideia, né, que eu imagino, eu mesmo, não, vou ser bem sincero, não tenho a mínima ideia, tendo esses dados ali, eu não teria a mínima ideia quais deles serviriam ali para o conceito de AIOps. Bacana. Bom, quando a gente fala de negócio é mais fácil, né? Porque é fácil saber que tem dados de cliente, tem dados de experiência de cliente, né? E se não for técnica, né, pela pergunta que você fez, deu para perceber que você conhece ali, né, a parte técnica. Então, quando a gente olha esse tipo... a gente vai tentando. Está longe de conhecer ainda. E quando a gente olha esse tipo de detalhe, né, por exemplo, lá na TI, a gente tem várias possibilidades, né? É quase que ilimitado. Então, por exemplo, muitas das coisas que são trabalhadas com AIOps vêm do monitoramento. Então, toda TI ela tem lá vários tipos de monitoramento, né? Você pode monitorar se a aplicação está respondendo no tempo, se toda a parte de rede, né? Se a gente pensar na comunicação para que tudo isso funcione, né? Desde fora da empresa para dentro da empresa, tem vários protocolos, tem vários tipos de logs e informações ali que são trabalhadas. Então, eu imagino que
todas essas métricas, independente se está no log, né, se está na aplicação que está sendo gerada, o consumo de processamento, de memória, tudo isso, quanto mais informação, melhor. Né? Porque no final, o AIOps, pensando agora como uso de aplicação de modelos, de algoritmos, de inteligência, a gente consegue trabalhar isso com correlações, né? Com várias abordagens para que a gente possa encontrar o objetivo da causa e efeito. Então, uma coisa é você saber que o processamento está aumentando, né? Ele está aumentando por quê? Né? Qual é o problema raiz? Será que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e vou olhar por que o processamento está aumentando? Então, imagine um analista, né? Um operador lá. Ele está monitorando um sistema de um banco. Aí ele está vendo lá um exemplo 100 possibilidades. Então, tem desde a parte de processamento, capacidade computacional, aplicação, são várias aplicações envolvidas, e alguém está falando para ele que a aplicação está fora, que os usuários não estão conseguindo se conectar no banco. Por onde ele começa essa análise? Né? Então, como essa complexidade traz o desafio para você conseguir priorizar, quanto maior a operação, mais difícil, né, de definir aonde você vai atacar primeiro para ter mais efetividade, né, e resolver rápido o problema. Quando a gente coloca o uso da inteligência com modelos que vão entender, né, esses comportamentos para entender causa e direcionar uma solução mais rápido, é aí que a gente vai ter um melhor resultado. Na verdade, esse é um dos principais objetivos da inteligência artificial. Então, se eu não conseguir trabalhar todos os tipos de dados, né, eu não vou, talvez, conseguir resolver o problema. Então, quanto mais informações ali consideradas, né, para coleta, né, a gente está coletando essas informações, melhor vai ser o resultado no final. Então, assim, podemos dizer que analisando esses dados, o AIOps vai poder fazer uma análise preditiva e aí cortar custos e eliminar o downtime ali também, né? Podemos dizer que esse é o objetivo. Por isso que você disse que é no mínimo 3 meses, realmente é médio e longo prazo. Não adianta você colocar isso amanhã porque ele não conseguiu analisar os dados suficiente e não vai ter o return of investment, o ROI ali de imediata, mas seria mais ou menos por aí. Isso. É mais ou menos assim, eu tentar fazer uma analogia, né? Na verdade, eu nunca fiz essa analogia, mas vou tentar fazer. Analogia é bom, analogia. Vamos lá que a gente gosta. Imagina que você vai num médico, né? Aí você tem lá alguns sintomas. Aí o médico vai fazer a triagem, ou a enfermeira vai fazer a triagem básica ali, né? Vai medir batimento cardíaco, pressão, temperatura, enfim. Então você tem ali um diagnóstico inicial, que é superficial. Para que ele possa entender mais no detalhe, né, se você fizer vários exames, né, tomografia, fizer exame de sangue e tal, você vai ter um cenário mais amplo. E dentro desse modelo, quando a gente olha a operação da TI hoje, existe um conceito chamado observabilidade. A observabilidade é você olhar para a aplicação para que ela possa te dar essas evidências, né, essas métricas, como se fosse um diagnóstico mais amplo, para que você possa ter mais precisão depois em identificar problemas, né? Identificar possíveis gargalos, enfim. A gente já vem evoluindo com essas questões. Então, se você hoje analisar dentro de qualquer grande operação de TI, o termo observability, né? Observabilidade, ele já é bastante aplicado. As empresas estão cada vez mais digitais, né? Então, mesmo empresas que não são essas que eu citei, né? Bancos, telecom, empresas que têm o DNA de tecnologia, mas vamos pegar empresas, por exemplo, uma empresa de logística, uma empresa no setor de saúde, né? Qualquer empresa hoje depende cada vez mais de aplicações e de soluções estáveis. Então, você monitorar com essa amplitude de diagnóstico hoje já é uma realidade. Então, imagine que a gente mudou o mindset, olhando agora para quem, né, é mais lá da operação. Até pouco tempo, o suficiente era você entender se está dando algum log lá no erro da aplicação ou se ela está trabalhando com o que a gente chama de threshold, né? Por exemplo,
Se ela não atingir 80% da capacidade, CPU, memória, né, tá ok, né? A gente considera que esse threshold define que ela tá ok, é um parâmetro. Só que esse parâmetro do threshold é aquele parâmetro da triagem. Você foi lá, mediu a temperatura, mediu a pressão, 12 por 8, ok. Mediu a temperatura, 36, ok. Não quer dizer que está tudo bem. Né? Para estar tudo bem, você tem que entrar mais com uma profundidade maior. E na TI, a gente já evoluiu esse passo de maturidade. Hoje, para que a gente possa ter uma aplicação com maturidade, a gente tem que aplicar o observability para ter esse diagnóstico. Na verdade, a aplicação tem que nascer já com esses conceitos. E aí, se a gente já evoluiu esse passo, né, fica mais fácil de aplicar o AIOps, porque a gente tem insumos, né, para colocar machine learning, para colocar mais inteligente. Bacana. Eu tenho uma curiosidade de qual a extensão e o que a gente deve esperar da inteligência, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo agora. Vou dar um exemplo aqui. Essa vez eu estava olhando o ambiente de um cliente, eles tinham um servidor específico lá, que era aquele servidor porrudão, cheio de recursos de hardware e tal, uma maravilha. Mas por que esse servidor era assim? Porque às 9 da manhã todo mundo logava nele e tinha um consumo absurdo. Ele vinha aquele consumo de hardware, você olhava o gráfico de processamento, de tudo mais. Quando chegava ali perto de 9 era um pico que era uma coisa terrível. Ele trabalhando no máximo. E depois o resto do dia ele tinha a vida mansa, cara. Eu falei assim, caraca, né? Se a galera logasse em horários diferentes, nem precisava dessa máquina toda, entendeu? Mas tipo assim, era uma observabilidade de um ser humano olhando assim, peraí, cara, se eu separar a galera aqui para logar esse departamento 9, esse aqui 9,5, pronto, acabou. Não preciso disso aqui. Era o domain controller, né, Anderson? Fala a verdade. Era. Mas assim, qual é a parada? O load balance nem pensar, né, cara? Não, ou o que fosse, mas assim, eles estavam naquele formato, entendeu? E aí se começou a levantar questionamentos de, peraí, a gente precisa dessa máquina toda mesmo? Dá para mudar isso? Dá para transformar isso para uma outra realidade? E meio que, pelo que eu estou entendendo, espera-se que uma inteligência vai encontrar soluções, talvez não tão complexas, mas soluções de que vem de observar uma coisa ou outra. Peraí, esse aqui é necessário realmente? Dá para cortar um custo ali? A gente pode esperar esse tipo de observação ou não? O tipo de saída que a gente vai ter é completamente diferente disso. Sim, com certeza esse é um ponto que pode, né, fazer sentido aplicar, enfim, alguma funcionalidade dentro do contexto de AIOps. Hoje, tem também um passo, né, que a gente já está consolidando, que é trabalhar em nuvem. Né? E trabalhando com nuvem, a gente muda aquele comportamento de você ter uma aplicação mais centralizada, que você vai colocar numa máquina grande e que vai ter comportamentos ali que você vai ter que manter aquele recurso, né, alocado, enfim. E aí na nuvem... Acaba, né? Você tem uma característica elástica, né? Isso. Esses padrões mais orientados a serviços, eles fragmentam a aplicação. Você vai ter vários serviços para você entregar uma aplicação. E a gente chama isso de microserviço. Então, um conjunto desses microserviços é mais fácil de você trabalhar dessa forma elástica. Então, você precisa de mais recursos, né? Você aumenta, se precisa de menos, você diminui. Tem conceitos de serverless, né? Você nem aloca servidor, você só trabalha com uma função, o próprio provedor vai resolver. Se ele precisar de mais recursos, ele aloca automaticamente. Então, se hoje você está vendendo, imagina o Nubank crescendo. Se hoje ele está tendo, né, uma demanda de mais uso do cartão de crédito, ou mais cartões de crédito ele entrando como cliente, a demanda do sistema vai aumentar, né? Talvez no próximo mês vai ter um número menor, mas não é problema, porque o dimensionamento é elástico, né? E isso está orientado a serviços, a microserviços, inclusive a funções ali no conceito de serverless. Esse também é um ponto crítico para a operação de TI, porque se você tem um sistema mais centralizado e você está monitorando ele, você tem um ponto um pouco mais limitado para você controlar. Então, você está medindo ali, né, alguns logs, enfim, daquela aplicação. Quando você tem milhares de serviços, que é o caso, né, de qualquer grande empresa digital hoje, pegar o Nubank como exemplo, você tem
né, centenas de serviços sendo implementados o tempo todo, você tem que monitorar cada serviço, né, porque se ele tiver um problema, ele pode impactar no todo. Então, a TI, ela também, se a gente pensar em volume de dados, num ponto de Big Data, ela está aumentando de forma exponencial, porque a demanda de usar mais tecnologia aumenta e a arquitetura foi fragmentada nesses microserviços, e quando a gente coloca a observabilidade, a gente está aplicando isso para cada microserviço. Então, isso é um outro ponto que justifica o AIOps, porque a gente não consegue dar conta, é humanamente impossível, né, fazer esse monitoramento e garantir essa estabilidade com esse número de variáveis, né, crescendo de forma exponencial. Vou pegar uma sala, encher de estagiário e colocar os caras falando logo de cada microserviço. Ficar vendo verde e vermelho, né? É quase impossível. Na era do monolítico era uma aplicação, agora são centenas ou milhares para o mesmo propósito, vamos dizer assim, né? E uma coisa que, assim, eu sempre fico pensando como é que eu vou convencer um CIO a abraçar um projeto. Uma coisa que eu imagino que vai ser um bom argumento, porque o CIO sempre tem aquela discussão do pessoal de monitoramento, que o cara fala, não, é a infra, e o outro não, é a aplicação. Fica sempre um jogando, não, essa é a infra, é a aplicação, é a infra, é a aplicação. O AIOps, pelo que eu entendi aí, deu para entender, vai ser o que pode definir a causa raiz. Falei, cara, ou é isso ou é aquilo, é aqui que tá os porquês. Só de acabar com esse noise, acabar com esse barulho ali, zum ali na cabeça do CIO, eu já abraçava o AIOps. Pelo amor de Deus, vamos colocar esse negócio aqui. Eu não aguento mais queixa do Gomes falando que é a aplicação e do Mr. Anderson falando que é a infra, entendeu? Eu acho que se a gente pegar um executivo hoje, né, e pegar da operação de TI, provavelmente a maioria, o mindset está em ferramenta. Então, qual é a ferramenta que eu preciso para resolver um problema? Se você olhar qualquer grande empresa, que eu falei que são as empresas que têm mais tendência de usar o AIOps pelo volume, esses caras têm todas as melhores ferramentas do mercado. Só você usa essa ferramenta, que é a líder, enfim, global, para resolver esse problema, usa. Então, eles implementaram todas as ferramentas e não tem o melhor resultado. Porque, no final, não é só a ferramenta que vai resolver, né? Quando a gente fala de AIOps, é uma abordagem. E essa abordagem está orientada ao mesmo modelo que a gente está buscando no negócio, que é fazer com mais eficiência, melhorar a experiência do cliente e trazer o melhor resultado em termos de agilidade. Então, qual que é a mensagem que o executivo, né, no caso aí, C-Level, gerencia o budget, por exemplo, da operação de TI, ou está buscando melhorias? Que a gente já entrou na automação. Então, se pegar qualquer operação de TI, eles já estão com o tema automação. Automação é uma saída do AIOps. Então, quando a gente, por exemplo, entende que vai acontecer um problema na próxima semana, naquele horário, porque eu estou acompanhando e estou observando os meus registros, meus logs, enfim, vamos pegar esse como exemplo, a gente consegue automatizar um processo que vai resolver aquele problema antes que ele aconteça. Então, esse processo de automação que já acontece alinhado com a inteligência artificial, esse é o que vai trazer maior resultado. Eu diria que implementar a automação hoje, né, sem usar o AIOps como base, você não vai conseguir o melhor resultado. Então, acho que o processo ele é uma abordagem que não depende necessariamente de uma ferramenta, ele tem que estar definido nessa abordagem, né? Você tem que entender que se você tem hoje 1000 incidentes, né, que são 1000 situações de problemas que acontecem na operação, por exemplo, toda semana, o seu time está gastando X horas para resolver esses problemas. Se você tem um time comprometido com horas para resolver problemas, você não tem um time comprometido para criar soluções. Então, esse time está afogado no operacional. Fica só ali apagando incêndio, né, cara? A galera fica só apagando incêndio e não tem tempo para pensar em realmente soluções proativas, né? Exatamente. Então, não espere que a TI vai ser inovadora, né? Que vai criar, vai apoiar o negócio, que vai trazer diferencial para o negócio. Que vai ajudar na famosa transformação digital que todo mundo quer, né? Exatamente. E aí chega até um ponto que, às vezes, muito profissional de TI ainda não tem essa mente aberta, a gente tenta aqui todo episódio que é possível explicar, que é a questão que muita gente acha, não, mas essa inteligência artificial vai
vai substituir pessoas, né? Igual o Anderson brincou ali, vai me demitir, vai demitir fulano de tal. Não é bem por aí, né, professor? No caso, esse pessoal que está ali pagando incêndio o dia inteiro, fazendo aquele, entre aspas, serviço de corno ali, né, que daria às vezes para automatizar, utilizando a inteligência artificial, ele poderia estar trabalhando em áreas criativas, em áreas que trazem realmente benefício e transformação digital para o negócio, que é o que seria maior valorizado dentro de uma empresa, né? Isso, acho que nessa linha, né, é uma discussão filosófica, né? A gente sempre avança com tecnologia, desde lá do início da industrialização, né, das primeiras eras industriais. Se a gente pensar na agricultura, né, as máquinas a vapor substituindo o trabalho humano, por exemplo, isso não vai ser diferente se a gente olhar 10, 20, 30 anos para frente. A tecnologia vai avançar e vai exigir mais das pessoas no sentido de se especializar, né? Então, eu diria que tudo que é operacional vai ser automatizado. É uma oportunidade de ser automatizado. É a lei, eu acho que, da evolução da tecnologia, né? Enfim. Isso não quer dizer que a gente está indo para um mau caminho. Se a gente olhar a história, na minha avaliação, a gente evoluiu bastante. É insano pensar que lá, há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, e talvez nem muito distante, né? 40, 30 anos atrás, as pessoas ficavam 12 horas dentro de uma indústria, fazendo o mesmo trabalho repetitivo, né? Sem ter muitas interações, naquele modelo comando e controle. Faziam hora extra no final de semana, né? Raramente tiravam férias. Então, quando a gente faz essa abordagem, até compara depois com a agricultura, enfim, a gente vai ver que a gente tem evoluído, né? E quando eu olho para frente, a minha visão dentro da tecnologia é positiva. Eu acho que vai, né? Não tenho dúvida que vai substituir profissões, muitas profissões vão deixar de fazer sentido, novas profissões vão surgir. E quem não se aliar à inteligência artificial, ou seja, aquele profissional que não entender o processo e não usar a inteligência artificial a seu favor, esse tem mais chances, né, de não conseguir ali se posicionar ou se reinventar, enfim. Mas é fato que a gente tem problemas, né? Por exemplo, no Brasil tem deficiência de formação, enfim. Carência de profissionais muito grande. Carência de profissional. Isso é um negócio terrível. Mas tem uma coisa que isso me leva a pensar, que é o seguinte. Eu estive no Japão uns anos atrás e conheci muita gente lá na cidade de Toyota. E batendo um papo com um desses caras que trabalhava para uma das fábricas lá automotivas, eu perguntei para ele, pô, que maneiro, cara, que legal, o que você faz lá? Ele, eu pinto uma peça de preto. Eu falei, pô, mas que peça que é? Ele falou, não sei. Para que serve? Eu falo, cara, não faço ideia. Ela só vem na esteira, eu pinto ela de preto, vem outra, eu pinto ela de preto, pinto ela de preto. Aí você faz, aí eu faço. Eu sei que é pro carro, não sei o que é, e é isso, entendeu? E assim como esse cara, eu conheci vários outros que só tinham lá, não, eu só aperto um parafuso, eu só faço isso, só faço aquilo e tal. E aí depois, se vem um robô malvado e substitui esses caras, assim, pô, cara, mas tudo que você fazia era pintar negócio de preto, entendeu? Assim, não é uma inteligência malvada, roubou meu emprego, assim. Então, quando a gente fala em educação, quando a gente imagina educação, tipo, eu olho para minha filha, tem 3 anos, e a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer? E ela me diz, eu quero ser médica, eu quero ser dentista, eu quero ser astronauta, coisas que ela já disse, eu quero ser chefe, né? E vem várias coisas, todo mundo já passou por isso na infância, mas de repente você cresce e você vira o cara que pinta a pecinha de preto. Porque você acaba tendo que fazer o que tem que fazer para botar dinheiro em casa, ou o que for. Até dentro da TI, vou trabalhar na TI, aí o cara se imagina fazendo uma coisa fantástica lá, né? Ele assistiu um filme de hackers e aquelas letrinhas subindo velozmente enquanto ele digita no teclado, aquela fantasia toda, e quando o cara chega, ele tá aqui analisando o log, entendeu? Você trabalha com TI, coisas do futuro, o cara tá ali. Ou pior, né? O cara tá atendendo o telefone e resetando senha. Resetando senha, cara. O cara... O que você faz? Eu reseto aí, 200 senhas por dia. Caraca, é isso que eu fico fazendo. A vida do cara é aquela. Eu acho que a presença da inteligência artificial resolvendo os trabalhos de corno, né, cobrindo realmente isso, deixa espaço para o ser humano fazer aquilo que ele é vocacionado para fazer, que é impactar o mundo, que é transformar as coisas. Eu tô viajando muito. Eu acho que falta alguém cobrir realmente o trabalho de corno, né?
Bom, acho que é nessa linha mesmo, né? Se a gente entender um pouco da evolução humana, a gente vai ver que o ser humano ele é ineficiente por natureza. Então, mesmo que ele fizer, né, aquele trabalho durante anos, ele vai ter falhas, ele vai ter estresse, ele vai ter momento de fadiga, ele vai ter, enfim, vai ter problemas para manter um ritmo operacional. Ele não foi criado para isso, né? A capacidade cognitiva do ser humano, ela busca resolver problemas, evoluir, né? Sempre em constante evolução. Então, na minha avaliação, né, seguindo um pouco do que você colocou, acho que faz total sentido. A inteligência artificial vai permitir que os humanos possam ser mais humanos, né, na minha visão. Ou exterminá-los. Tem uma frase que eu gravei aqui do professor Anderson, foi que é o seguinte: é melhor você se aliar à Skynet, cara. Se alia à inteligência artificial, porque se você for contra ela, você não vai ser bem sucedido. Eu guardei essa frase aqui, se aparecer, eu sou amigo da Skynet, entendeu? Fique bem claro. Já deixa registrado aqui, né? Se a gente pegar, por exemplo, pegar o carro autônomo, né? O carro, vou pegar já tem empresas mais avançadas na China, na própria Tesla, que já tem isso funcionando bem, né? O sistema, né, a inteligência, ela não vai errar, né? É claro que se tiver alguma falha ali no sistema, alguma variável que ela não conheça, ela pode ter erro, mas concorda que esse erro é muito menor do que o humano, né? O humano ele pode dormir, ele pode acordar com algum problema, ele pode estar dirigindo pensando naquilo que ele esqueceu, que ele se comprometeu com a esposa, né? Puta, esqueci de comprar e fica preocupado. E tudo isso pode levar a problemas, né? Enfim, pode estar dirigindo usando o celular, né? Acho que algumas pessoas fazem. Falar no celular nem me assusta, não. Eu fico preocupado quando o cara tá digitando. É ainda mais perigoso, realmente, cara. E a gente vê muito, né, cara? Digitando na estrada 100 por hora, né? Esses dias eu tava passando de moto a 100 e pouco por hora um carro, e o cara deu uma baianada pro lado esquerdo, assim que eu olho pro lado, o cara tá lá texting, trocando mensagem com alguém. Deu uma buzinada assim no cara e mandei ele pra aquele lugar, porque puta merda, cara. Mas você tava de moto ou carro? Eu tava de moto, tava na minha Harley, passeando no final de semana, e o cara no carro. Eu já vi cenário com o motoqueiro digitando. Aí o cara é doido, né, cara? Aí não. É demais. Aí o cara é suicida, velho. Aí o cara é suicida. Nesse fim de semana eu tava rodando aqui no interior de Alagoas e eu vi um carro com duas perninhas penduradas para fora, assim, atrás. Eu falei, gente, isso é uma pessoa que tá ali? Aí eu fui me aproximando do carro, era um Corsa sedã, com duas pessoas no porta-malas, uma com as pernas para fora. Eu falei, cara, dois caras no porta-mala, que é isso? Aí eu fui atravessando, fui passando pelo carro, tinha 4 caras no banco de trás, tinha 3 caras no banco da frente. E o motorista estava falando no celular. Mas nesse caso o celular é o menor dos problemas, cara. E com a inteligência, né? Vou pegar um carro autônomo, teoricamente você não tem esse risco, né? Então a tendência é que vai ser muito mais seguro, e a automação com a inteligência artificial, ela resolve os problemas mais operacionais. Então esse exemplo do carro é um deles, né? Ela tem essa facilidade para que ela possa, se ela precisar dirigir 48 horas seguidas, 60 horas seguidas, né, ela vai seguir no mesmo ritmo, se não tiver nenhum problema no sistema, no mesmo ritmo, sem risco de falha. Diferente do humano. Isso se aplica a qualquer outro cenário. Por exemplo, um algoritmo de risco que faz análise de risco de um banco. Se você colocar isso na mão de um gerente, por mais experiência que ele tenha, ele pode ter naquele momento alguma falha, enfim, de analisar aquilo, e também não vai conseguir um cenário tão amplo, né, de avaliação. Diferente da inteligência artificial, que em 5 segundos ela pode receber tudo que ela precisa, né, por exemplo, 1 milhão de registros de vários clientes e chegar à conclusão que vai dar ou não aquele crédito. Então, assim, é humanamente impossível competir com a inteligência artificial. Na minha visão, a gente tem que aceitar que isso já é realidade. E pensar de que maneira a gente posiciona a sociedade, a educação, né, olhando para frente, para usar ela a nosso favor, que é nessa linha, né? Como que a gente pode ser mais humano, deixar de pintar peça de preto lá todo dia e
tá aqui, por exemplo, como a gente está aqui agora, se eu falar para minha mãe que eu estou trabalhando agora, ela vai falar, não, tá bom, mas não entendo, né? Que hora que você vai pro trabalho, né? Que hora que você vai sair de casa, né? Mais ou menos assim. Eu sei que quando minha avó ainda era viva, cara, ela ficava impressionada. Você, eu tô trabalhando, mas você não vai sair, não, tipo assim, né? Ela ficava, ela tá indo pro trabalho, né? Que hora você tá indo trabalhar? A avó da Laura faleceu já e ela morreu sem saber o que eu faço. Pra ela, eu não trabalho. Pra ela, você era um vagabundo, né, cara? Cara. Às vezes eu ficava dentro do quarto praticamente o dia todo, saía pra almoçar, falava assim... Dormia o dia todo. Esse garoto acorda 3 da tarde. Sacanagem. Agora, só um comentário aqui sobre o carro autônomo. Eu gosto de dirigir, eu não quero que, né? Eu não quero deixar de dirigir, eu quero um carro que pague os boletos sozinho. Esse que eu preciso. Eu tenho que botar meu carro autônomo pra rodar de Uber. Na Sysmap, você já tem algum projeto prático aí de implementação ou de aplicação do AIOps? Tem algo já sendo colocado em prática? Sim, a gente tem várias iniciativas e projetos em andamento. E, como eu falei, é um projeto que você vai buscar retorno, né, a médio e longo prazo. Então, não é aquele projeto que implementou, está funcionando e agora é um case, né? Então, a gente tem projetos em andamento e nessa curva de evolução, a gente precisa implementar uma abordagem, um processo, né, para que a gente possa definir. A gente não consegue atacar todos os problemas, por exemplo, de uma organização. Então, a gente começa definindo quais são as oportunidades maiores de ganho, onde aquele mato está muito alto, e se a gente resolver, a gente vai trazer mais benefícios para a empresa. Isso pode ser, por exemplo, em redução de horas de trabalho daquele profissional operacional para que ele possa dedicar para outra coisa, pode ser relacionado a melhorar a experiência do cliente, para que o cliente também possa ter um benefício de valor para a empresa, enfim. Então a gente trata com esses casos de uso, né? Baseado no caso de uso, a gente começa a fazer as implementações. E aí, nessas implementações, a gente também tem parceiros, né? Por exemplo, a gente tem um parceiro que hoje é referência no mundo, é uma empresa chamada Mugisoft. Essa empresa ela foi criada para trabalhar AIOps. Quando o termo AIOps foi criado pelo Gartner, né, o termo começou aí há alguns anos atrás, o cara do Gartner que criou esse termo, ele foi trabalhar na Mugisoft porque ele acreditou muito na empresa, né? Ele acompanhava esse cenário global e ele apostou e foi lá ser o CTO da empresa. Então, a gente tem essa parceria, que é a referência aí no mercado. Então, juntando essa abordagem, né, que é entender de TI, entender de integrações desses dados complexos, colocar inteligência artificial, usar parcerias estratégicas, né? Esse é um pouco do que a gente leva aí para o mercado. Aí tem o final do processo, que é a automação. E a Sysmap também tem um DNA de automação. Então, como ela trabalha com várias empresas dentro do departamento de TI, ela já vem nessa linha de DevOps, de automação, já bem madura, né? Então, depois que a gente identifica essas oportunidades, né, desses clientes e passa por esse processo usando inteligência artificial, a gente gera a oportunidade de aplicar a automação final, que aí fecha o processo como um todo. Ô Anderson, uma das soluções que a gente mais comercializa aqui até é justamente a automação. O Gomes tinha dado aquele exemplo do reset de senha, por exemplo, né? Uma aplicação prática lá, o pessoal compra com a gente a solução de automação e o cara que tinha lá, sei lá, 500, 600 chamados ou 50, sei lá o que for, de reset de senha, que ficava ali ocupando a equipe de TI dele, esses chamados vão para zero, de repente, e o pessoal passa a ter mais tempo, enfim, desafoga, você tem uma série de vantagens ali. Você consegue dar algum exemplo prático aí para a gente, alguma aplicação, alguns casos de uso legais da tecnologia? Vou pegar um exemplo que é bastante aplicado, né? Imagine que você tem uma TI que tem lá monitoramento, né? Tem vários monitoramentos. Praticamente uma grande empresa tem todas as tecnologias possíveis para monitorar tudo. Aí, tem que ter, né? O cara tá lá monitorando. Se você não tem, você tá fazendo errado. Aí essas ferramentas, elas têm uma abordagem, como eu mencionei, baseada em threshold, né? Então o cara acompanha lá, tá vermelho ou tá verde, né? Tá com problema ou não tá com problema. Cada aplicação vai ter vários
alertas que podem ser gerados, né? Tá com problema ou não tá com problema? Quando a gente soma isso numa TI grande, provavelmente existem centenas de milhares de problemas acontecendo no dia, né? Ou na semana. E aí isso está lá na operação, né? Tem lá um conjunto de operadores que está checando cada um e talvez, depois de algum tempo trabalhando, ele começa a se acostumar com aquele cenário. Então ele, esse aqui está vermelho, mas não é problema. Esse monte de alertas que está aparecendo aqui é porque alguém não configurou lá algum detalhe, ele vai lá e pede para tirar do painel, mas continua lá vermelho lá e tira do painel de monitoramento. Então é comum esse desafio de trabalhar com muitos alertas, né? Muitos indicadores ali de alertas. Se a gente joga isso para um modelo de AIOps, vou pegar um dos cenários que é bastante aplicado, é redução de ruídos. E o que é essa redução de ruídos? É como você procurar uma agulha no palheiro, né? Você vai ter lá um monte de cenários, você quer saber aonde eu tenho que atacar. Então, um algoritmo aplicado, vamos colocar aí com mais inteligência, usando modelos com machine learning, enfim, aplicando inteligência no processo, a gente vai pegar esse conjunto de alertas, vamos imaginar 100 mil alertas, vamos imaginar, sei lá, 1000 alertas. Eu coloco isso na solução e ele vai reduzir e vai fazer, por exemplo, um modelo de similaridade. Ele vai pegar a similaridade dos problemas e vai agrupar. Ele pode entender que aquele conjunto de alertas que está ocorrendo porque a memória da aplicação passou de X% e gerou um problema. Só que isso gerou vários outros impactos. Como ela está com problema de memória, começou a gerar outros impactos. Por exemplo, o uso do disco, alerta de tempo de resposta da aplicação e foi aumentando vários outros impactos. Então, seria uma forma de agrupar isso. Ao invés de olhar 50 para resolver um, você vai olhar um grupo. E aquele grupo está correlacionado. Se você atacar aquele problema, você vai matar 50. Então, esse seria um exemplo, né? Redução de ruído, foco em resolver aonde está a causa, né? Um dos objetivos é causa e efeito. Você tentar já atacar a causa mais rapidamente. E se você entende isso, você também pode automatizar. Então, sempre que isso começar a acontecer, um pouco antes, você tem um histórico, né? Então, por exemplo, pegar esse exemplo da memória. A memória está aumentando. Em algum momento vai chegar nesse limite. Então, nessa curva que a memória está aumentando, você entendeu que existe um padrão. Sempre que isso acontece, vai gerar esse mesmo problema de 50 possíveis alertas impactando a operação. Então, você automatiza. Quando essa curva começar a acontecer, você faz ali um trabalho de reagir, né? Ou seja, você aplica um plano de contorno, que pode ser, de repente, alterar alguma coisa da aplicação, né? Ou mudar algum estado, né? Você pode baixar e subir o serviço, enfim. Isso de forma automática. E aquilo nunca mais vai impactar a operação, porque você entendeu um padrão. Você que vai educando a inteligência, né? Você vai ensinando para ela o que fazer. Que é um papel que a operação não faz. A operação ela é reativa. Então ela está ali olhando. Se acontecer 50 vezes aquele problema, a operação... O ser humano tem uma capacidade de adaptação que às vezes é nociva. Exatamente. A minha esposa é médica e de vez em quando eu recebo umas fotos aqui no WhatsApp. Se eu rodar meu WhatsApp das fotos que ela manda, é um negócio... O Gomes de vez em quando eu mando umas para ele. E de repente chega um paciente lá no consultório dele e fala assim: eu tô aqui com dificuldade de andar, comecei a mancar essa semana e tal. O que eu vou? Não, tem essa feridinha aqui na perna, tudo bem. Quando abre, a perna do cara tá podre. O cara tá ali com a feridinha e convive com essa feridinha que vira um feridão, que vira um... O cara já não consegue mais andar. Aí que o cara vai procurar um médico e depois volta realmente com perna amputada. Tem alguns casos desses e fala assim: caraca, que absurdo. E isso acontece de fato. As pessoas vão se adaptando, né? Não, tem uma feridinha aqui, mas eu convivo com ela bem e tal. Bota essa gambiarrinha aqui, segue em frente. É uma característica do ser humano. E quando você tem ali uma inteligência que não permite que seu técnico se adapte, conviva feliz com seja lá o que for, a situação muda completamente, né? Você realmente vai ter uma solução para o problema e não só uma simples gambiarra ou empurra com a barriga, né? Esse é o ponto, né? Matar o problema, para que você não seja impactado, né, na próxima semana e o time não fique da forma que você falou, né? Reativo ali, né? E sabe que aquilo vai acontecer e acha que é normal, né? Basicamente, se você for um DevOps, você vai
preocupar mais em desenvolver do que operar, né? Vamos deixar o AI ali por conta de operar e diminuir essa quantidade de trabalho. Esse também eu acho que é um ponto interessante, Diogo. Às vezes, né, é normal, você pega aí executivos, os gerentes, né, enfim, os líderes aí da área de operação de TI, eles trabalham tanto tempo naquele cenário que, para eles, né, é o dia a dia, faz parte, e se você está impactando redução de headcount, por exemplo, isso é uma ameaça, né, teoricamente. Porque quando a empresa tem problema, vai falar com ele resolve o problema, é uma forma ali, né, confortável de manter uma relação de dependência, de justificar muita coisa. E DevOps é um tema que já começou, as empresas aplicam e isso já tem trazido algum resultado. O ponto é, se a gente está automatizando sem inteligência, só estou aplicando DevOps, mas não estou usando inteligência, talvez você está tendo um esforço. Eu falei de 50 possíveis problemas, você entendeu a causa e automatizou. Então, você não está trabalhando em cima de 50 para aplicar DevOps. Você está trabalhando em cima daquele problema. Então, quando a gente coloca inteligência, né, a gente tenta diminuir esse impacto. Então, acho que esse é um ponto importante aí, né, durante todo esse processo. Anderson, esse negócio de ficar tentando pôr o Alex aí pra fazer as vírgulas não vai dar certo não, pô. Os caras vão perceber, velho. Cara, pô, vai dar certo sim. Tá maneiro. Pera aí, deixa eu tentar de novo. Alexa, conta uma piada. Por que o sapo entrou no computador? Para acessar a memória RAM. Alexa, conta uma piada. Qual o ovo que de dentro sai uma namorada? O Tinder Ovo. Alexa, conta uma piada. Qual salada o Hulk mais gosta? A salada de rúcula. Muito bem, vamos então para as considerações finais, cara. Esse episódio é mais um episódio de inteligência artificial, o que sempre me encanta. Estou aqui na expectativa de que nos substituam. Quero estar na praia enquanto escuto o nosso podcast. Mas tenho uma certa preocupação que, se ouvirem o histórico dos nossos áudios para criar os próximos episódios, pode ser perigoso. Não sei o que colocarão na minha boca, então é melhor eu continuar eu mesmo gravando por um bom tempo. Mas vamos que vamos. Anderson Palucci, o que você deixa pra gente, cara? Bom, acho que a gente passou por algumas mensagens aqui que eu acho que é importante, né? A primeira, como professor, aí, acredito muito na educação transformando, né? A gente passou aqui por temas, por exemplo, de como a inteligência artificial está impactando. Aí eu dei aquele exemplo de pessoas que passam, né, grande parte do expediente do dia numa atividade operacional na era da indústria. Meu pai passou por isso, né? Meu pai, ele foi metalúrgico, enfim. Então, isso acho que está presente aí na vida das pessoas. E eu acho que a educação me ajudou, né, e me ajuda a me manter aí atualizado, a me manter evoluindo na carreira. E o que eu posso passar, né, para as pessoas é que hoje tem um espaço gigantesco em tecnologia. Por mais que algumas profissões estão sofrendo bastante aí, e vai continuar, né, sendo impactada, não só pela inteligência, mas pelo avanço do mundo aí como um todo, eu vejo que tem um espaço na área de tecnologia, né? Então, por exemplo, na Sysmap, a gente tem mais de 100 vagas abertas na área de tecnologia, para profissionais aí especializados. E quando eu olho hoje para qualquer empresa de tecnologia, o cenário não é muito diferente. Tem um número muito maior de demandas do que a capacidade de contratação de profissionais no mercado. Então, esse impacto, esse gap que existe hoje, né, um pouco do que eu poderia deixar como dica para as pessoas é buscarem se especializar. Né? Se especializar, quando a gente olha para desenvolvimento, eu acho que a maior parte de demanda é para desenvolvimento. Não só isso, mas também tecnologias mais emergentes, né? Cenários aí que para o futuro não vão ser dispensáveis. Então, trabalhar com tecnologia, se manter atualizado, né? Eu defendo muito lifelong learning, né? Você acreditar que você tem que aprender um pouco a cada dia. Você está evoluindo, enfim, nesse caminho. Então, qual que é, até pegando lá do Diogo, né, o ponto que a gente precisa se aliar, né, à inteligência artificial. Então, a melhor forma de estar se aliando é se preparando melhor, né, cada passo de cada vez ali, evoluindo a cada dia. Então, acho que a melhor mensagem que eu posso dar é nesse sentido.
Cara, eu não acredito. Diogo, eu acho que aconteceu de novo, hein? Eu acho que o Gomes vai dizer mais uma vez. Fala, Gomes. O quê? Fala. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Vou parafrasear o ET Bilu novamente. Quarta vez nos nossos episódios já. Mas é um fato, professor. Assim, eu só tenho a agradecer por esse episódio. Eu tenho certeza aí que a grande maioria da nossa audiência, da nossa grande audiência, aprendeu bastante, para não dizer, aprendeu o beabá ali do AIOps. A gente, quem sabe, pode fazer um outro mais aprofundado tema, tentando, na medida que os projetos aí desses maps vão avançando, a gente tentar verificar quais são os pós e os contras, as dificuldades encontradas. Mas só tenho a agradecer. Vamos deixar o link aqui, tanto da SysMap como o do LinkedIn do professor aqui na descrição do episódio. E muitíssimo obrigado aí pelos conhecimentos e os insights compartilhados. Legal, pessoal. Eu agradeço bastante. Acho que iniciativas como essa, né, acho que ajuda a difundir não só o tema, mas a gente falou de várias questões aqui que são interessantes. Então, contem comigo aí. É um prazer sempre contribuir, né, para que a gente possa conectar mais pessoas e evoluir assuntos aí que fazem parte, se não fazem, vão fazer parte da vida das pessoas, né? Prazer, pessoal. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br